A Bíblia faz referências a seres e criaturas que nem de longe seriam os personagens que você gostaria de ter em seus sonhos. Conheça as 10 criaturas que o livro sagrado tentou nos alertar a respeito e talvez não tenhamos nos dado conta. Considerado por historiadores como o maior rei da Babilônia, Nabucodonosor II, ou Nabucodonosor o Grande, foi um personagem importante na Bíblia e também na vida real. Ele passou a governar após a morte de seu pai em 605 a.C. e governou até sua, digamos, estranha morte no ano de 562 a.C. E foi notório pelos sucessos nas campanhas militares, pelos imensos projetos de construção na capital da Babilônia e por seu impacto na história judaica. Mas também é famoso por causa de algumas passagens obscuras da Bíblia, que o descrevem se transformando em lobo. A versão mais contada é que Nabucodonosor teve alguns problemas com Deus, dada a atitude arrogante do rei. No livro de Daniel, Nabucodonosor recusou-se a aceitar o Deus de Daniel, e mesmo respeitando a existência dele, Deus enviou ao rei uma mensagem. Durante um pesadelo, Deus disse que se o rei não o adorasse como deveria, ele se tornaria uma besta. Nabucodonosor ainda assim se recusou e a maldição foi lançada sobre ele. A Bíblia diz que seu cabelo cresceu tão rápido quanto penas de águia. Suas unhas se tornaram garras. Ele passou a comer grama como um ruminante e a viver na floresta como um animal. Esta poderia muito bem ser a primeira descrição de uma transformação de lobisomem na história. Não há nenhuma evidência física ou arqueológica de que isso aconteceu. Apenas a passagem na Bíblia que afirma que o rei se transformou em uma besta peluda. As bruxas ainda possuem uma grande força no imaginário popular. Em muitos lugares do mundo, especialmente vilarejos e pequenas cidades do interior, histórias de feiticeiras e bruxas, e até mesmo do gênero masculino, são comuns. Na Bíblia, a primeira referência a uma bruxa está no primeiro livro de Samuel, uma necromante do vilarejo de Endor, que atendeu a um pedido do rei Saul, que queria se comunicar com o espírito de Samuel. Em várias ocasiões, a Bíblia é enfática ao condenar todos os tipos de espiritismo que não se relacionam diretamente com Deus. Qualquer bruxa que contate os espíritos, qualquer feiticeira que pense que pode praticar magia e qualquer médium que tente ver o futuro é rotulado pela Bíblia como monstro. Algumas passagens dão a entender que, além de condená-las, as bruxas devem ser eliminadas. Em Levítico, capítulo 20, versículo 27, lemos: "Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles." Há um segmento de estudiosos da Bíblia que alega que o primeiro vampiro da história foi Caim. Segundo esta alegação, Caim teria matado seu irmão Abel como uma oferenda a Deus para obter uma boa colheita de seus frutos e vegetais. Caim teria sido amaldiçoado por Adão, que predisse ao filho que ele iria vagar para sempre na escuridão. Numa antiga literatura sobre os alemães da era medieval, chamada Sefer Chassidim, escrita por Judá ben Samuel, é dito sobre uma criatura de nome Alucá, que também é mencionada no livro dos Provérbios da Bíblia cristã. Nos Provérbios, Alucá é traduzido como carrapato de cavalo, mas alguns estudiosos preferem usar a expressão monstro sedento de sangue. O Sefer Chassidim dá mais detalhes. Descreve um monstro que poderia mutar de forma como um lobo e que se alimenta de sangue humano. Os alemães medievais costumavam enterrar as pessoas que pensavam ser vampiros com pedras ou terra enfiadas na boca, para que não se transformassem em demônio. O capítulo 12, versículos 7 a 9 do livro do Apocalipse de João traz a seguinte passagem: "E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele."
É claro que dragões não passam de criaturas de contos medievais fantásticos, mas como a Bíblia, em especial livros como o Apocalipse, trata com simbolismos praticamente o tempo todo. E precisamos entender tudo isso no contexto da nossa realidade atual. Diariamente, as pessoas precisam lidar com problemas e situações que parecem fugir ao seu controle e, como se estivessem sendo atacadas por dragões, não encontram um refúgio seguro. A não ser, claro, que você siga as palavras e os preceitos de Deus e ame-o sobre todas as coisas. Os gafanhotos são algumas das piores criaturas referidas na Bíblia, naquela história sobre as pragas que Deus enviou ao Egito. Só que aqueles gafanhotos eram comuns. Eles voltam no livro do Apocalipse, que conta que eles surgirão de um abismo. O céu e o sol se tornarão escuros e haverá calamidade sob a densa nuvem de gafanhotos aterrorizantes. Como verdadeiros escorpiões prontos para a batalha, eles possuem presas como as de leões, couraças de ferro, e suas asas são ruidosas como trovões. Segundo o livro de João, os gafanhotos são apenas parte do que a humanidade terá que passar no período precedente ao dia do juízo final. Na mitologia fenícia, Leviatã é o nome de um monstro que aterrorizava os mares e os marinheiros. Na Bíblia, ele é um ser que causa catástrofes e possui várias formas. Pode ser dotado de muitas cabeças, similar a um crocodilo, a um dragão ou até mesmo a uma serpente gigantesca. No Apocalipse, ele é citado como uma besta horrível, com olhos amarelados, como o amanhecer que cospe chamas e expele fumaça nas narinas. Ele é visto como invencível e destruidor. Porém, trazendo essa criatura para a nossa realidade, como cita a própria Igreja Católica, Leviatã representa o quinto pecado, um dos piores de todos, que é a inveja. A inveja. Leviatã é seu inimigo, tão forte e poderoso quanto Behemoth é uma criatura enviada por Deus para derrotar a inveja em forma de dragão. Os dois monstros estariam condenados a lutar até a morte. No entanto, João descreve Behemoth como uma grande e terrível besta de tamanho insondável e força inigualável. Alguns arriscam-se a dizer que, enquanto Leviatã é representado por um dragão, Behemoth seria um dinossauro ou ainda um rinoceronte. Bom, de qualquer forma, ambos representam forças contrárias, mas imensas, e podem estar relacionados à inveja, por um lado, e à indiferença, pelo outro. De acordo com a tradição bíblica, os Néfilins eram descendentes de uma união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. A interpretação exata dos Néfilins é objeto de debate e especulação. Alguns estudiosos acreditam que eles eram seres angélicos caídos que se relacionaram com mulheres humanas, resultando em uma prole mista. Outros sugerem que eles eram simplesmente indivíduos excepcionalmente altos ou poderosos, com habilidades e qualidades extraordinárias. A menção mais conhecida dos Néfilins na Bíblia ocorre no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. O relato afirma que havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Já no livro apócrifo de Enoque, os Néfilins seriam filhos dos anjos sentinelas, que tomaram as mulheres humanas por esposas e, com elas, geraram seres gigantes e inicialmente amáveis, que se tornaram grandes guerreiros até se voltarem contra os homens. Por causa deles, Deus teria provocado o dilúvio a fim de eliminá-los da terra. Ele será reconhecido pelo seu símbolo, 666, o número da besta. E quem é a besta na Bíblia? Ora, é o diabo em pessoa, literalmente, bem isso mesmo. Nos tempos que precederem o dia do juízo final, surgirá entre os homens aquele que os fará obedecer, pois inicialmente será visto como o Salvador do mundo, aquele que veio para apaziguar e trazer a liberdade. Só que não se engane não, pois a Bíblia fala do Anticristo, um ser que terá o domínio temporário sobre a humanidade, ao mesmo tempo que será como um verdadeiro termômetro para Deus. Quem o seguir estará indo contra as promessas divinas.
Os 4 cavaleiros do Apocalipse são algumas das criaturas mais assustadoras que a Bíblia tem a oferecer. Quando o Cordeiro de Deus abrir o pergaminho, serão revelados os 7 selos. Com a abertura dos primeiros 4 selos, cada um dos cavaleiros é solto no planeta. Mesmo havendo divergências sobre quem seria o primeiro cavaleiro, o do cavalo branco é o responsável por liderar doenças no mundo. O segundo cavaleiro vem em seu cavalo vermelho, com sua grande espada, e mergulha o mundo em conflito, gerando guerras entre as nações. Em meio às doenças e às guerras, surge o terceiro cavaleiro, em seu cavalo preto. Ele vem para espalhar a fome. Finalmente, o quarto cavaleiro, em seu corcel pálido, vem com a morte. Acompanhado pelo deus grego do submundo, Hades, segundo algumas crenças, ele vem para matar 1/4 dos humanos que ainda restam vivos. E aí, já fez sua oração hoje? Forte abraço e até a próxima!